nosso entrevistado de hoje é o escritor, advogado, membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Samuel Xavier de Medeiros. Samuel, a professora Albana Nogueira, no prefácio desta obra, Contos Quase Causos, ela comenta que você consegue colocar flagrantes da realidade, do cotidiano, que você inventa situações quase lá no realismo mágico, que você tem um modo todo peculiar de contar os seus causos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse livro e essas histórias. Muito bom, Raquel. Muito prazer estar no seu programa, né? Obrigada. Então, a primeira coisa minha primeira experiência de contos foi realmente com esse livro. Esse livro tem uma certa influência em muitos autores que eu li, né? Procurando as melhores influências possíveis. Quais são os contistas? A Hemingway, por exemplo, ele busca desadjetivar os contos. Ele busca assim, trabalhar quanto menos a metáfora e mais a mensagem, entendeu? Então eu não usei a primeira pessoa. Hemingway, a gente logo lembra do O Velho e o Mar. O Velho e o Mar, exatamente. E vários autores, dois autores internacionais. Outro que eu me lembro é o 12 Contos Peregrinos do Garcia Marques. Que aí tem uma dose de realismo mágico. Que dá, ele tem ao mesmo tempo regionalidade e universalidade. Entendeu? Sim. E é essa mistura que eu procurei dar, me isentando. Por exemplo, o personagem é descrito à distância. Eu não entro no personagem, eu não existo nesse livro. Esse livro está aqui Terceira pessoa, terceira sempre. pessoa do começo ao fim. Eu usei esse termo para ele fazer um diferencial realmente. Então o conto ele tem um começo, um meio e um fim, como todo conto, e tem um elemento de surpresa sempre que eu reservo no final do conto. E foi a minha primeira experiência como conto. Né? Samuel, o Maçom Moisés diz que um bom conto já começa a sua sorte pelo início. E você acredita nisso, que esses dois momentos, o início do conto e o epílogo do conto, tem um peso muito grande na narrativa? Tem. Tem um autor que eu li, não lembro o autor, mas ele dizia assim que um livro tem que ter, quando se abre as primeiras páginas, tem que ter a sedução. Aí ele lembra Garcia Marques, que nos primeiros 3 linhas do 100 anos de solidão, ele já capta o leitor. Ele diz assim: muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar daquele dia remoto em que o seu pai o levou a conhecer o gelo. Então, parece que o livro está começando do fim, mas você vai querer saber quem é o coronel Aureliano Buendia, o pelotão de fuzilamento, por que está existindo e por que existia uma história dele foi conhecer o gelo. Várias sementes, vários ganchos. Várias sementes. São os ganchos fundamentais que fazem a literatura. Então eu procuro ler. Eu tenho alguns livros de referência para a literatura, como o Calvino, ou As 6 Propostas para o Próximo Milênio. Sim. Entendeu? Que é um livro que traz assim várias mensagens de como você conduzir literatura. Uma das coisas é a leveza. E ele diz assim, é uma frase dele que eu guardei, é a seguinte: é preciso ser leve como o pássaro, não como a pluma. Viu que interessante? Interessante, porque o pássaro ele tem um peso que desafia a gravidade. Mas é justamente, a literatura é isso, você tornar uma coisa leve e ao mesmo tempo atrativa. Eu lembrei de um avião tão pesado. Tão pesado e cabe no ar. Isso é poesia também. Sim. Né? Então esse é um dos referências. O outro é o Omar Pamuk? Outro Omar Pamuk, A Maleta do Meu Pai. Oran Pamuk. Oran Pamuk, que é um escritor de Prêmio Nobel da Literatura de 2006, parece. Eu li o Neve, do é. Pamuk. Então, ele também é interessante porque ele guarda esse humor. E tem uma frase dele interessante desse livro, que ele fala assim,
nos contos é preciso que você conte as suas histórias como se fossem as histórias dos outros e as histórias dos outros como se fossem as suas próprias histórias. Isso é literatura. Esse distanciamento É, de foco narrativo. exatamente. Isso é uma das coisas que ele ensina nesse livro. E ele fala mais. Isso aqui são 3 conferências que ele faz sobre literatura, que ele diz que quando o pai dele morreu, deixou uma maleta com os escritos. Então, os escritos do pai... É um bom recurso. É um bom recurso. A maleta. É. Não sei se a maleta existiu, mas a mensagem é esta, né? Que quem se dedica à literatura gosta do isolamento, gosta de fugir do dia a dia comum dos mortais. Detesta os supermercados e os bancos. Exatamente. Então, essas coisas que nos animam a continuar escrevendo e lendo. Samuel, aqui neste livro do Contos Quase Causos, você fala num conto a respeito de um rei que sonhou com um hipopótamo e que viu na boca do hipopótamo as traições, as corrupções que aconteciam no seu reinado. Achei muito atual esse conto e já cai no realismo mágico, não é isso? Uhum. Então, esse conto, como eu estava falando, esse conto ganhou uma influência talvez da Marina Colasanti. Ela trabalha com contos de fadas, Ela reis, trabalha com contos de rainhas. fadas. Só que eu traduzi isso para uma outra realidade. E esse conto nasceu do improviso. Foi bom você se referir a esse próprio conto, porque eu não o imaginava, eu não sabia como esse conto ia terminar. Eu comecei digitando e uma palavra foi puxando a outra, uma ideia foi puxando. Enquanto eu não terminei o conto, eu não sosseguei. Você trabalha direto. Trabalho direto. Primeiro ele ficou a grosso modo, eu chamo de um monstro. O monstro é quando ele está sem correção, sem nada, com repetições de palavras, com um monte de coisa, um monte de excrescências. Depois ele vai ser trabalhado. E é engraçado que quando a gente imprime o texto é que a gente aí vai vai ver. Então eu fiz esse conto assim, nesse tom. E realmente ele reflete uma realidade nossa, dos nossos políticos, alguma coisa assim, que só de repente que ele descobre onde que está a traição, onde que a pessoa descobre onde que está o mal. E através de um sonho, isso é ficção, mas é uma coisa que podia bem se adaptar para a realidade. Sim, desde né? os tempos babilônicos. Desde os tempos babilônicos. E tá? esse livro é muito interessante, o Contos a Gotas, microcontos de A a Z. E eu gostei da introdução da Lucilene Machado, quando ela diz assim que nós temos assistido no Brasil a um sensível crescimento do número de publicações de mini-contos. Aficionados por esta modalidade como Dalton Trevisan, Luiz Rufato, Lígia Fagundes Telles, e todos esses contos, mini-contos, alguns deles foram reunidos numa antologia que é Os 100 Menores Contos Brasileiros, que foi organizada pelo Marcelino Freire, lá de São Paulo. E você vai utilizando da letra A, vai criando um conto que começa com essa letra, por exemplo, acidente. O carro prendeu à direita e o motorista à esquerda. Nenhum nem outro sabia a direção certa das curvas na estrada. E você vai até o microconto com a letra Z. O Z, por exemplo, de zebras, listas pretas com fundo branco ou negrume da pele entremeada de luz. Uma ideia muito poética, eu gostaria que você falasse sobre ele. Então, Contos agora foi uma inspiração assim do festival de mini contos de Piracicaba, né, de humor de Piracicaba. Há muitos anos eu conheci o mini conto, mas nunca quis trabalhar isso aí. Uma vez eu falei assim, eu vou começar a trabalhar. Aí trabalhei alguns mini contos e botei no Recanto das Letras. Aí um editor lá do Rio de Janeiro viu e perguntou se eu tinha mais. Eu falei, tenho, estou produzindo. Então, produz e manda para nós. Aí nasceu assim, a concisão. A concisão que a Lucilene fala com muita propriedade, que eu gostei, é que eu procurei buscar. Porque sem a concisão,
o mini-conto não tem sentido. E é por isso que o mini-conto se aproxima da poesia. Ele aproxima porque da poesia. é concisão, síntese, surpresa. Então, poesia, eu, por exemplo, não faço poesia, mas vou fazendo sem querer. Sim. Nesse finalzinho aqui, ó, eu coloquei uma frase, um dos contos, Desaparecida, que eu queria ler aqui para você, ó. Sim. Anotou com descaso os afazeres do dia e saiu em direção ao mercado. Foi vista pela última vez com seu caderno de memórias e uma sombrinha amarela numa loja de antiguidades comprando devaneios. Lindo! Então, isso também... Você vê a poesia? Essa sombrinha amarela? Sombrinha amarela. Essas memórias? Comprando devaneios. Lindo, muito lindo. E você, falando em memórias, você também é um historiador. Nesses seus romances, o Memórias de Jardim e o Senhorinha Barbosa Lopes, você caminha pelas recordações, pelas memórias. Vamos começar por Jardim. Jardim aqui é a cidade de Jardim, é sua adolescência, sua juventude nessa cidade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse memorialista historiador. Gozado, isso nasceu há muitos anos atrás, talvez uns 50 anos atrás. Eu resolvi fazer um diário, entendeu? E no diário eu ia anotando as coisas de Jardim. Às vezes eu não falava muito pessoalmente sobre mim. Eu nem sabia que eu poderia me tornar um escritor, mas eu estava narrando as coisas de um ponto de vista de observador. Então eu observava como é que era a cidade que eu morava. Aquela cidade pequena, de quase 3 mil almas. 3 mil almas, não eram habitantes, 3 mil almas que tinha numa enciclopédia, que eu chamo de enciclopédia velha, bigoduda. Ela tinha 3 mil habitantes. Então, a cidadezinha, eu adolescente e jovem naquela cidade, como nós nos divertíamos, como era a mocidade daquela época. E como tinha alguma coisa de cultura já se infiltrando. O cinema, principalmente, é uma porta aberta para o cultura, a biblioteca do clube, eu era bibliotecário já. Então começou a nascer o gosto pela literatura. E o livro não é específico sobre a minha pessoa, e nem também sobre a cidade. É mais uma observação sobre um momento da cidade. Não é a história de Jardim, mas quem for pesquisar pode ver o que aconteceu em Jardim na década de 60, no final da década de 60. São as emoções daquele menino sensível. Exatamente. Que está crescendo e que está observando ansiando tudo. por sair para conhecer o mundo. E você vai para Curitiba fazer o seu curso de Direito. Fui a Curitiba, logo que eu saí de Jardim, fui a Curitiba, onde fiz o curso de Direito e me entrosei com a vida cultural da cidade, musical, etc. Desenvolvi um gosto E depois escolheu Campo Grande música clássica, como a sua cidade. Depois vim para Campo Grande. E esse personagem histórico incrível que é a Senhorinha Barbosa Lopes, a esposa, segunda esposa, do Guia Lopes. Eu queria que você me contasse um pouco como que você chegou a ela. A Senhorinha foi a seguinte história. Eu também sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. Sim. E fiz amizade logo que cheguei com o professor Edebrando Campestrini. Grande historiador. Conhecendo as obras, conhecendo o Instituto. Uma vez no lançamento do livro da professora Maria da Glória, Tecendo Palavras, em 2004. São crônicas. Crônicas. Ele falou para mim assim, já assim, fora do... Por que você não escreve faz um romance sobre a Senhorinha Barbosa? Então, ele só deu... Foi uma sugestão. Foi uma sugestão. E eu fui para casa trabalhar, foram 2 anos de pesquisa, de trabalho, encontro com ela. Uma mulher guerreira. E romancei a vida da Senhorinha Barbosa, mulher do Guia Lopes, da Retirada da Laguna, de uma forma assim, leve, uma forma assim, narrativa, entrando nos fatos históricos e ficcionando os fatos históricos sem ferir Guerra do Paraguai, sem ferir o momento histórico. República, começo da República. Exatamente. Ela morre em Bela Vista. Ela morre em Bela Vista em 1913. Isso, uma grande descendência. Deixou uma grande descendência e um grande patrimônio. Morreu analfabeta, mas ao mesmo tempo deixou um grande patrimônio e uma grande família. Leu o mundo de Samuel. E a novidade? O que você está a novidade é que eu estou trazer, me aventurando em crônicas. Né?
Agora passei pelo conto, agora estou me aventurando em crônicas. E as crônicas têm alguma influência, por exemplo, os autores brasileiros, né, como Rubem Braga, Fernando Sabino, que foram os primeiros contistas brasileiros que eu tive o prazer de ler. E nesse livro de crônicas que vai sair agora, ele está com o título ainda provisório, Informações Irrelevantes, porque é o nome de um conto também, de um conto não, de uma crônica. Então está para ser ainda para enviar para as editoras. Nós vamos aguardar o próximo livro de Samuel Xavier de Medeiros, um livro de crônicas. Samuel, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Nós agradecemos a Pousada Dom Aquino, que fica na Rua Dom Aquino, 1806. Agradecemos a presença de uma guardiã intelectual, que é a nossa gatinha Nélida Pinhon. Por hoje é só. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.